Você tem dúvidas sobre interações medicamentosas que podem acontecer no seu consultório? Sobre o uso de óxido nitroso no consultório? Vem para o Mandicast que eu te conto mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Mandicast, o podcast aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco para conversar os professores da Faculdade São Leopoldo Mandic, que trabalham tanto na graduação como nos programas de pós-graduação da instituição, Juliana Ramaciato, mestre e doutora em anestesiologia, farmacologia e terapêutica medicamentosa, e professor Rogério Mota, também mestre e doutor em farmacologia, anestesiologia e terapêutica medicamentosa, ambos pela Unicamp. Muito obrigado por estarem aqui para conversar com a gente no Mandicast. Professores, vocês são professores de terapêutica, de farmacologia, e o cirurgião dentista é um profissional que usa muitos medicamentos na rotina do dia a dia ali, anti-inflamatórios, analgésicos, e ele precisa ter bastante conhecimento sobre as interações, outros medicamentos que o paciente que ele está tratando toma, para saber se o medicamento que aquele dentista vai utilizar vai influenciar, vai atrapalhar alguma coisa. Em relação à terapêutica medicamentosa, o que o profissional ele precisa hoje em dia se atualizar e ter como perspectiva, professora Juliana? Então, Marcelo, é importante lembrar que além desses que você citou, né, do anti-inflamatório, do antibiótico, o dentista usa um medicamento em todos os procedimentos praticamente, todos os dias, que é o anestésico local, e normalmente associado ao vasoconstritor. Então a gente tem mais essa preocupação, que às vezes ele não vai prescrever porque é um procedimento menos invasivo, né, ele não tem tanto um apelo de edema e dor, mas de repente ele vai anestesiar o paciente no transoperatório, e aí só aí esse já pode ter uma interação, por exemplo. Então, conhecer o que o paciente está tomando, seja automedicado, ou seja prescrito, seja até um suplemento ou um fitoterápico, uma planta medicinal, é essencial para o dentista saber o terreno que ele está pisando, né? Porque isso pode interferir... Pode ter uma interação direta ali com alguma droga que ele vai prescrever ou com o próprio vasoconstritor mesmo. E isso pode interferir na função do medicamento que ele está tomando ou potencializar o anestésico? Na verdade, tem todos esses tipos de reação, né? Por exemplo, se o paciente está tomando um antihipertensivo, um captopril que seja, e o dentista prescreve um anti-inflamatório não esteroide, ele pode interferir na efetividade do antihipertensivo e até gerar um pico de pressão arterial. Por outro lado, se o paciente tomou um pré-treino, por exemplo, que é um estimulante, e ele faz uma injeção intravascular acidental com vasoconstritor, ele tem um pico de pressão arterial também. Então a gente tem vários tipos de interação, né? E professor Rogério, é comum acontecer esse tipo de interação e de problemas? Felizmente não é tanto, um dos motivos que a gente acaba prescrevendo o medicamento por período curto, né? Então essa é a grande diferença da odontologia para a medicina. Que, em média, por exemplo, do anti-inflamatório, o dentista acaba prescrevendo por 2 a 3 dias, né? Que, sem dúvida, é a classe de medicamento hoje que tem mais risco de interação, né? Como a Juliana comentou, é muito comum hoje o dentista, né, com essa evolução da medicina, estar atendendo pacientes já com problemas sistêmicos, que fazem medicamento de uso contínuo, como, por exemplo, antihipertensivos, diuréticos, no caso, esses dois são 2 tipos de medicamento que pode ter interação com anti-inflamatório não esteroide, né? Só que o que a gente frisa muito com profissionais no dia a dia, com os alunos aqui da graduação, que a gente também tem que ter uma outra preocupação, que é com a própria característica individual do paciente. É mais raro acontecer, mas tem pessoas que mesmo num período mais curto, poderiam ter o risco de interação, né? Como a própria literatura mundial já aponta alguns relatos de casos. Um paciente mais idoso. Mais idoso, por exemplo. Tem trabalhos aí, por exemplo, um deles da Espanha, mostrando que esse risco de interação que a gente acabou de mencionar agora, teria mais chance de acontecer a partir de 5 dias da associação do antihipertensivo com o anti-inflamatório. Como a gente acaba prescrevendo por período mais curto, a gente acaba minimizando esse risco, né? Agora, um outro detalhe do que a Juliana comentou também, que a gente tem falado muito com profissionais, né, colegas e com os nossos alunos, é uma realidade mais recente, e que isso também está sendo mais investigado na literatura, que é o hábito da automedicação. Isso. Tem institutos aqui no Brasil que estimam que
muitas pessoas, algumas falam até mais de 70% da população adulta, É um hábito do brasileiro. do brasileiro por si só, se automedicar, né? Tá lá com uma dorzinha de cabeça, já procura um analgésico, coisa do tipo. E pesquisas mais recentes têm indicado que pessoas, né, na odontologia, no caso, com questão de dor crônica, como dor miofascial, pessoas que há muitos meses já estão, né, tendo esse tipo de dor, acabam não tendo acompanhamento de um profissional e não é incomum que ela comece a tomar anti-inflamatório por conta. Aqui mesmo na faculdade, algumas pesquisas que estão sendo realizadas mostram que algumas pessoas que vêm aqui procurar atendimento e têm um diagnóstico desse tipo de problema, já chegam aqui tomando há 3 meses um anti-inflamatório. Então aí muda muito esse risco de interação, né? Que ela por si só já está provocando a interação, né? E assim, um alerta para a população que muitas pessoas, né, obviamente a gente não está generalizando, mas quando o dentista pergunta se está tomando algum medicamento, tende a pensar naquele de uso contínuo do médico. São os prescritos. E esse de hábito que ela já tem acaba passando desapercebido na anamnese, né? Entendi. E aí tem uma interação que você não imaginava porque ele não relata. Então, A mesma coisa que acontece com suplemento, com pré-treino, com fitoterápico, planta, que às vezes os pacientes tomam, eles acham que não tem problema e acabam não relatando e ocorre a interação medicamentosa. Então, uma boa anamnese pelo dentista, reforçando alguns pontos. Tem alguma estratégia para você tentar tirar essa informação de um paciente que acaba não... Como você disse, para ele o prescrito é só o do médico, ele vai tomar. Tem alguma estratégia para tentar tirar essa informação? Por exemplo, uma oportunidade como essa de falar sobre esse tema, né, para as pessoas, não os próprios profissionais, mas a população em geral, não é incomum se encontrar uma pessoa que questiona o dentista se ele quer aferir a pressão arterial dela. Né? Eu só estou com um problema na boca, você vai tratar meu dente. Para que você vai... Então, mostrando também isso, né? Vamos supor, caso a pessoa esteja já fazendo uma automedicação que provocou uma interação que já está ocasionando uma alteração da pressão arterial dela. A aferição da pressão arterial já vai mostrar algo para o profissional de estar investigando melhor, vamos assim dizer, e até mesmo encaminhando, né? Depois para uma avaliação médica mais detalhada esse paciente, ou seja, não seria nem realizado o procedimento. E também das pessoas terem essa liberdade, vamos assim dizer, de se sentir à vontade e estar falando mais abertamente com o dentista a respeito disso. O dentista também é um profissional da área de saúde, prescritor, né, por lei, inclusive hoje várias bulas de medicamentos ressaltam isso, né, para o paciente. Em caso de dúvida, conversar com o seu médico ou com o cirurgião dentista. Né? Então também... acaba que muitas vezes a pessoa acha que não é importante estar passando um tipo de informação adicional para o profissional. Né? Uma coisa que eu sempre dou de conselho para o dentista é para ele explicar para o paciente o real risco que teria ele omitir uma informação. Então, sempre ser muito claro com o paciente nessa conversa inicial, que a gente vai conduzir a anamnese, explicar para ele o tipo de risco que poderia acontecer caso ele omitisse o uso de alguma droga ilícita, que seja, por exemplo, ou alguma suplementação, algum medicamento que ele toma por conta, e explicar para o paciente que, na verdade, o objetivo é a segurança clínica dele, né? Claro. Então, que dessa forma, talvez os pacientes se sintam um pouco mais à vontade, né, de falar ali a verdade, ou expor qualquer tipo de problema, ou de hábito, e assim por diante. Como a Juliana comentou, a própria questão da droga, às vezes, é a aferição da pressão arterial que vai mostrar um valor alterado, Que vai te dar que vai levar o profissional a ter uma dinâmica um pouquinho mais aprofundada, né, com o paciente, e às vezes aí sim ele vai sentir mais à vontade de estar comentando uma questão que é muito pessoal específica e muitas vezes, né, a pessoa pode não sentir à vontade de estar falando com o Às vezes ele profissional. está tomando um medicamento que, se ele falar profissional, ele fala, ele vai saber Ele que eu vai me tenho julgar, essa, vai me julgar. Sim, mas aí, medo de preconceito. Sim, mas aí, como você disse, o paciente tem que ter a clareza de que nós somos profissionais de saúde, né? Nós como dentista, e que essa possível interação medicamentosa, ela pode causar risco para ele. Quais são os principais riscos de interações mais comuns, né? Olha, o risco, sim, a gente poderia falar desde riscos mais leves, por exemplo, de simplesmente diminuir a eficácia de um medicamento, até risco exacerbado, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória. Tem caso relatado na literatura de paciente usuário de cocaína que foi anestesiado
com vasoconstritor do tipo adrenérgico, né, adrenalina e companhia, e aí fez um infarto agudo do miocárdio, pela interação medicamentosa. Então, assim, a gente vai para os dois extremos, né, desde interações leves até situações extremas, né, dentro de consultório odontológico. Uhum. Quando a gente fala de interação medicamentosa, também para passar para as pessoas, né, tem interações medicamentosas que são desejáveis. Então, por exemplo, tanto na medicina como na odontologia, vamos pegar na nossa área na odontologia, às vezes o paciente chega com uma infecção mais severa e o próprio profissional vai prescrever para ele uma associação de 2 antibióticos diferentes para um estar potencializando o outro, né? Uhum. É uma situação que às vezes acontece na área de periodontia, né? Uhum. Então é uma interação que o dentista espera um benefício para o paciente, né? Aqui o que a gente tem, quando ressalta muito das interações que a gente está colocando para as pessoas, é essa que pode apresentar riscos a ela, Claro. né? Que não é o que a gente faz, né, de associar, mas sim em função do que a gente pode prescrever e está provocando um problema. Então vamos dar outro exemplo, além do que a Juliana comentou, né? Existe uma preocupação com alteração também de pressão arterial, que a gente já mencionou, e uma outra preocupação, por exemplo, é para pessoas diabéticas, né? Uhum. Elas tomam, muitas pessoas diabéticas tomam medicamento para controlar a glicemia, hipoglicemiante, que pode também ter interação com anti-inflamatório. Então esse tipo de interação já não aconteceria no momento do atendimento odontológico, né? O paciente já é liberado para casa, começa a fazer o tratamento lá com controle de dor, e de repente ele poderia, caso ele não tenha mencionado, ou até mesmo da alimentação que ele teve no dia, ter o risco potencializado de uma hipoglicemia, né? Então é outra vertente, é uma interação que acontece não ainda na cadeira, e sim já fora do consultório, que às vezes leva a pessoa nem a associar que pode estar sendo em função do próprio medicamento que foi prescrito pelo profissional, né? Então, diante disso, essas interações medicamentosas, pode acontecer coisas importantes ali no paciente, né? E o cirurgião dentista e o próprio paciente relatar isso é importante, e constar isso na anamnese do dentista ali também é fundamental para a segurança, inclusive, clínica dele, Sim. né? Porque se o paciente não relata, ele não tem como saber, né? Não tem como saber. Por isso, sempre buscar o máximo de informação para aqueles pacientes. Todas as informações possíveis, né? Deixar isso bem explícito para o paciente, fazer um prontuário bem preenchido, datado, assinado, rico de informação sistêmica do paciente. Se for necessário pedir exame complementar, o dentista também tem que se valer de exame complementar, né? Não só exame de imagem, que é bem costume da odontologia, mas exames complementares mesmo, né? Hemograma e assim por diante. E também deixar sempre registrado aquela pergunta, por exemplo, seu paciente há bastante tempo, mas ele fica alguns meses sem vir e de repente ele volta para ser novamente atendido. Uma pergunta que é essencial. Nesses últimos meses que você não veio às consultas, teve alguma alteração do seu estado geral de saúde? Né? Tem algum medicamento novo que você está tomando? Mudou alguma coisa no estado geral? Porque às vezes a anamnese é de anos atrás, porque aquele paciente já está bastante tempo em acompanhamento, né, com o dentista, e aquilo tem que ser renovado, né? E os medicamentos, eles têm mudado muito também, né? Então, acho que a atualização do dentista em relação aos novos medicamentos é fundamental, né? Sim. Um exemplo disso, por exemplo, mais recente, são os anticoagulantes, né? Que agora tem os novos anticoagulantes usados em várias situações aí na medicina, e tem um tipo que já o dentista está mais acostumado, vamos assim dizer, que é a varfarina, né? Então, que é o tradicional. Então, tem situações na medicina, por exemplo, portadores de prótese valvar, ainda existe uma tendência de estar se usando, né, a varfarina, o Marevan, por exemplo, né? E várias outras situações que o dentista no consultório vai se deparar com o profissional, com o paciente, já usando os novos anticoagulantes, né? Então, é uma mudança da área médica que acaba refletindo também na odontologia. Qual é essa mudança, esse novo medicamento, qual a diferença para a varfarina? Ele tem algumas vantagens, uma delas, por exemplo, do monitoramento da faixa de RNI, quem é usuário do Marevan que é mais necessário, né? Na varfarina, esses novos anticoagulantes já não requerem esse tipo de monitoramento. O que é RNI? O que acaba tendo praticidade aí para o paciente. A RNI é um exame que ele vai medir quanto anticoagulado o paciente está, né, em relação a um paciente normal, né, quanto anticoagulado ele está em relação
aquele padrão, né, Entendi. de normalidade. Para quem toma varfarina, por exemplo, tem que estar fazendo esse monitoramento desse exame para eventualmente estar fazendo ajuste do medicamento. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, recomenda que para um procedimento odontológico que vai envolver sangramento, o paciente deveria fazer esse exame de RNI 24 horas antes do procedimento. E eles falam em um RNI até 3, né? É aceitável para um procedimento de cirurgia oral menor, um procedimento menos invasivo. Então isso está bem estabelecido para a varfarina, né? Para o Marevan. Mas para os novos anticoagulantes, aí o dentista tem que se atualizar, né? nessas diretrizes. E aí vocês tocam num ponto importante, que às vezes gera dúvida no paciente, às vezes até fora daqui, às vezes até na farmácia, né? O dentista, ele pode e deve pedir esses exames complementares, hemograma, e ele tem autonomia para fazer isso. Ele tem autonomia, tem. Ele deve, os planos de saúde devem aceitar esse tipo de exame? Sim, ele tem que pedir, claro que desde que traga, né, alguma coisa ali de contribuição para ele, mas esses exames, por exemplo, o próprio hemograma, o tempo de coagulação, protrombina, o próprio RNI, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, esse tipo de exame pode contribuir bastante para o dentista ter um panorama ali de como que está a compensação da doença do paciente, né? No caso do RNI, normalmente o paciente já vem com o pedido do próprio cardiologista. Do próprio médico. Mas esses exames complementares, eles podem contribuir bastante para o dentista ter segurança, né, de atendimento. E ele pode fazer a requisição, sim. E até para ele colocar mais uma vez lá no prontuário dele, deixar tudo registrado. Lá, exatamente. Por isso que é importante o preenchimento de prontuário, inclusive da faculdade, né? Que às vezes os alunos não querem escrever, tem preguiça, mas é importante, né? Para a segurança de todos, né? Com certeza. Muito bem. Então, mas ainda dentro dessas interações medicamentosas, quais são os principais medicamentos que podem acontecer dessas interações na odontologia? Anti-inflamatório de interação assim, então, por exemplo... Dos que a gente prescreve, né? Em aula a gente comenta muito isso, né? Quando separa as classes de medicamentos, estamos com a área, com a classe que mais tem risco de interação, né? Os anti-inflamatórios podem ter, por exemplo, hipoglicemiante, que a gente já falou, o próprio varfarina, que a gente acabou de comentar agora, com antiagregante plaquetário, pode ter também, né, com alguns tipos de antihipertensivo, o captopril, que a Juliana comentou, alguns diuréticos, né? O próprio beta-bloqueador, né? Em relação a antibiótico, existe também preocupação com interação. Uma delas, que embora gere um pouquinho de controvérsia na literatura, é com anticoncepcional, né? Existe essa preocupação também da orientação para a paciente, né, a mulher que esteja fazendo uso do anticoncepcional por via oral, para ter cuidados adicionais durante, outros métodos, né, durante a eventual necessidade de tomar um antibiótico. A literatura apresenta algumas controvérsias a respeito, mas de qualquer maneira a recomendação ainda que fica estabelecida, né? E tem alguma classe de antibiótico mais específico para essa interação com o anticoncepcional? Eles mostram muito a respeito de antibióticos de espectro mais amplo, mais usados na medicina. Por exemplo, qual? Um deles tem também preocupação com rifampicina, né, é um deles. Existe indícios, né, que isso fica também meio superficial, vamos assim dizer, mas existe relato de pacientes que alegam que tomaram amoxicilina, que é muito usado na odontologia, e que acabou tendo uma gravidez indesejável, né? Então você vê que acaba caindo por terra cairia por terra essa questão de espectro de ação. Mas existe sim na evidência, na literatura, apontando mais para esses antibióticos de amplo espectro. A própria cefalosporina também. Sendo que na odontologia a gente acaba usando também, né, que acaba sendo um diferencial nesses casos, por período mais curto. Né, o que acaba também impactando menos microbiota do intestino e, teoricamente, minimizando esse risco, né? Mas, mesmo assim, é importante o profissional estar passando essa orientação para paciente, né? Tá. Diante do que a gente está conversando aqui, fica muito claro, então, que essas interações com alguns medicamentos que foram mencionados são utilizados por uma população, em geral, um pouco mais idosa, né? Para controle de hipertensão, diabetes, que tende a aparecer um pouco mais à frente ali no avançar da idade. Então, existe cuidados específicos no atendimento ao paciente idoso, professor?
Com certeza, o paciente idoso, ele tem uma fisiologia alterada, né, pelo próprio processo do envelhecimento, algumas características diferentes de porcentagem de gordura corporal, quantidade de massa, volume de distribuição de droga que é diferente, a própria capacidade de metabolização e excreção que às vezes é alterada, fora a polifarmácia que normalmente eles já trazem, né, como aí, consequência de doenças de base que eles têm. Então a gente tem sim um cuidado diferenciado com os pacientes idosos e que vai desde uma anamnese bem mais específica até um monitoramento transoperatório que a gente recomenda com frequência cardíaca, oximetria de pulso, monitoramento de pressão, monitoramento pré-operatório de glicemia e assim por diante, que com certeza são cuidados adicionais bem interessantes para uma população que normalmente é mais vulnerável, né, no quesito doença sistêmica. A própria bula mostra um cuidado adicional com idosos acima de 65 anos, por exemplo, né? Em alguns casos com anti-inflamatório. Outra preocupação acaba sendo volume de anestésico, escolha da solução anestésica, né? E como a Juliana comentou, as próprias alterações fisiológicas, né? Metabolismo, excreção. Então, o que você acaba vendo em pesquisas, né? Em opiniões especialistas, por exemplo, a respeito de interação medicamentosa, sem dúvida a população idosa acaba sendo um dos focos principais, né, em termos de risco dela acontecer, mesmo num período mais curto de uso de medicamento. Isso é específico para essa faixa de população? Ou, por exemplo, crianças, a gente tem que tomar algum cuidado adicional também? Criança já muda muita coisa, primeiro até a própria pesquisa clínica com medicamentos, né? Essa acaba sendo uma diferença também. Existem recomendações especialistas, né? Por exemplo, não é qualquer tipo de anti-inflamatório que pode ser usado em criança, dependendo do medicamento, muda por faixa etária, né? Um neonato, existe um cuidado na escolha de antitérmicos, por exemplo, então muda muito de acordo com o tipo de medicamento, mas via de regra, o que pode a gente colocar na mesma balança, né? Uma preocupação, aí sim, pelo peso, né? Com o volume do anestésico. Levado em consideração. O grande problema na criança normalmente é a quantidade de anestésico. Com certeza a população mais vulnerável para a quantidade excessiva de anestésico, porque normalmente tem o anestésico tópico somado ao anestésico injetado, e o tópico muitas vezes é negligenciado no sentido de, é tópico, não dá nada, e aí ele obviamente vai ser absorvido, e os tópicos são altamente concentrados, por exemplo, uma benzocaína é 20%, então na hora que você soma tudo isso, a facilidade de atingir dose máxima é bem maior. E um exemplo que retrata isso é a própria literatura, que mostra relatos de casos com problemas de interação ou superdosagem de anestésico, no caso, com crianças, né? E com idosos, né? Justamente o que a gente, coincidentemente, está o tema agora da conversa, né? Então, o profissional, no caso de um atendimento a uma criança ou um bebê, ele existe alguma regra para ele pensar em termos de dosagem para levar em consideração esse tópico também, ou não? Então, a recomendação do tópico na odontopediatria é sempre, assim, uma quantidade mínima apenas para um conforto maior ali na hora de uma punção, por exemplo, para poder fazer essa punção anestésica, né, a picada da anestesia sem uma dor mais extrema. Cálculo de dose, claro que é possível, mas assim, no dia a dia da clínica, de verdade eu nunca vi um dentista pesar anestésico tópico para fazer uma regra de 3 e aí calcular uma dose exata. A recomendação sempre é minimizar, usar a pontinha do cotonete para jogar ali na região específica e posicionar e remover excesso, não deixar a criança deglutir, né? E minimizar o máximo possível. E aí, já que a gente entrou na questão dos anestésicos, existe sempre uma dúvida sobre o uso ou não de vasoconstritores, né? Como é que é feita essa tomada de decisão do uso ou não de anestésico com vasoconstritor? Vai muito da anamnese do paciente, né? A Juliana comentou em crianças, por exemplo, importante ter a questão da escolha da solução. Os anestésicos usados em odontologia, os sais anestésicos por si só promovem vasodilatação. Então isso significa que quando o dentista injeta o anestésico, caso eles fossem apenas na solução, né, contendo sal anestésico, rapidamente esse sal poderia entrar para a corrente sanguínea. Então é importante a questão do vasoconstritor, que permite para o dentista trabalhar
dando conforto para o paciente sem estar sentindo a dor do atendimento, o vasoconstritor acaba prolongando o efeito do anestésio. Voltando nas interações, né, só para complementar, é uma interação medicamentosa positiva para a gente, né? O vasoconstritor contrabalanceando a vasodilatação do sal. Então, primariamente, o vasoconstritor foi adicionado na solução para compensar essa ação vasodilatadora do sal mesmo. É uma interação medicamentosa que para a gente, a odontologia, deu muito certo. Eu costumo dizer que o vasoconstritor para a odontologia, ele traz felicidade clínica, né? Porque ele te dá tempo de trabalho, ele controla a hemostasia, ele te dá uma profundidade de anestesia melhor e diminui a toxicidade, uma vez que ele faz o sal passar de forma mais lenta, né? Para a corrente sanguínea. Então, normalmente, o vasoconstritor é muito bem-vindo. Mas e quando a gente tem um paciente que é hipertenso ou uma grávida, como é que a gente faz o uso desses com ou sem vaso? Então, nessa questão, depende muito, né? O tipo do paciente, a pressão arterial, né? A pressão arterial compensada, a ferida, isso indica a possibilidade de usar um vasoconstritor adrenérgico ou não, né? Obviamente, quando vai ser que eu vou usar ou não? Compensado, dá para usar. Independente se ele usa o medicamento para compensar isso. Aí entra a questão do volume e da importância de injeção lenta, né? E a aspiração prévia, que é fundamental. Então não é só a escolha. A conduta, a forma da técnica a ser utilizada também entra tudo no mesmo cenário. Para evitar de você injetar direto na corrente sanguínea e aí causar um problema. Isso. Com certeza. Tá? Com hipertensão existe uma preocupação de usar um volume menor, né? Até a literatura tem pesquisas clínicas a respeito desse assunto. Isso tem culminado até com estudos clínicos mais aprofundados sobre esse tema. É uma área mais difícil de fazer pesquisa, né? Por exemplo, pessoas já com cardiopatias, isso requer um monitoramento desses pacientes, um cuidado adicional. Tem pesquisas maravilhosas a respeito desse tema. Para nosso orgulho do Brasil, grande parte delas realizadas por grupos aqui do Brasil, né? E, inclusive, agora, em função de ter mais pesquisas a respeito desse assunto, já estão começando a sair revisões sistemáticas sobre esse tema, né? Que a gente teve até um grupo de alunos nossos aqui da pós-graduação, junto com professores de Sorocaba, da Universidade de Sorocaba, que nós fizemos um trabalho nesse sentido, mostrando, né, que usando com volume baixo, com todo o critério, o vasoconstritor, no caso, a epinefrina, a adrenalina, tende a ser segura, né? Obviamente, pelo rigor metodológico que envolve essas pesquisas, ainda é necessário mais trabalhos a respeito, né? Um rigor metodológico, mas as revisões a respeito do tema têm apontado isso, né? O que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia indica, inclusive. É exatamente, né? Esse ponto que eu ia tocar. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje, ela reconhece a adrenalina, né? A 1 para 100 mil, bem diluída, como um vasoconstritor seguro, nos considerados cardiopatas compensados, incluindo hipertensos compensados. Ela trata, talvez como um capítulo à parte, pacientes com arritmia, marca-passo, e para esses pacientes especificamente, a recomendação do vasoconstritor não adrenérgico, né, que seria a felipressina. Então, ela tem recomendações bem específicas de acordo com o tipo de doença cardíaca que o paciente tem. E que, felizmente, a gente tem aqui no Brasil, a felipressina. Não é todo o país que tem a felipressina. Então, os dentistas aqui no Brasil têm o privilégio de algumas situações que impedem o uso do adrenérgico. A gente acaba tendo uma ótima alternativa, uma válvula de escape que acaba sendo a felipressina. Prilocaína com felipressina. Por que não são todos os países que usam essa? É uma fórmula mais Europa, Estados Unidos e Canadá não usa essa formulação, Japão usa essa mesma formulação. A felipressina é um vasoconstritor que não é adrenérgico, né, derivado da vasopressina, e ela tem aí uma contraindicação bem específica em relação à similaridade dela estrutural com a ocitocina, que seria um hormônio que controla a contração uterina, e aí por essa similaridade seria contraindicada numa paciente gestante. Certo. Então alguns países não utilizam essa droga, né, a felipressina como vasoconstritor. Então uma paciente gestante hipertensa não seria indicado a felipressina. Uma gestante hipertensa, eu costumo dizer para os nossos alunos na graduação que uma gestante hipertensa tem que ir para o hospital, porque ela tem risco de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, ela tem que ir para o pronto-socorro. Só que às vezes ela está com dor,
E no dente, ela acaba indo no dentista. Sim. Você vê, ela já está com um quadro muito... Mas é uma possibilidade. Mas né? tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E até esse trabalho que você citou da revisão sistemática que foi feita, conduzida por vocês aqui, foi premiado agora pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, né? Você pode contar mais um pouquinho para a gente desse trabalho? Pra gente foi uma grande honra, né? Assim, agradecer tanto a comissão organizadora e avaliadora que fez a avaliação do trabalho, né? Pelo primeiro ano, é uma tendência agora da odontologia, assim como a medicina, está trabalhando com evidência científica. Então, nos últimos anos, têm sido publicados mais trabalhos voltados para temas na odontologia, aonde, né, grupos de pesquisadores fazem uma análise criteriosa do que é publicado nas principais bases de dados do mundo, no caso, estudos clínicos randomizados, ou quando não, estudos observacionais, né, são tipos diferentes de revisões, e aí tentando avaliar, agrupar quando possível, se não tiver tanta heterogeneidade nos estudos, que acaba conseguindo fazer a chamada meta-análise, né, que é o caso desse trabalho, inclusive. Conseguiu agrupar alguns trabalhos, e ao fazer essa análise mais aprofundada, criteriosa, mostrando que, por exemplo, ao usar o vasoconstritor, tende, por exemplo, a estar controlando frequência cardíaca e pressão arterial. Mas ressaltando, também os estudos são feitos respeitando já essas orientações, diretrizes, né? Então acaba usando um volume menor. Volume baixo, 2, 3 tubetes, Tem um número recomendável máximo de tubetes, então? A literatura sempre vai falar para esses pacientes cardiopatas, de forma geral, compensados, vamos deixar bem claro, para um limite máximo aí de cerca de 2 a 3 tubetes, que vai dar entre 36 microgramas de adrenalina num total aí, não mais do que isso, 2 a 3 tubetes, e aspirando previamente, injeção lenta, fora o controle do estresse, né? Que o estresse também é um gatilho enorme para alteração de pressão, frequência, assim por diante. Que é outra preocupação que o profissional pode também olhar com outros olhos, né? Às vezes, algumas pessoas, né, não gostam de trabalhar com controle de ansiedade, acaba tendo algum tipo de dúvida dos recursos para se usar em odontologia. A gente tem a possibilidade aqui no Brasil de usar 2 recursos, né? Um seria a sedação por via oral, um medicamento muito usado pela população, que são os benzodiazepínicos. São medicamentos seguros, são de venda controlada, né? De tarja preta. O profissional, para prescrever esse tipo de medicamento, tem que já ter um cadastro prévio, né? Junto à vigilância da sua cidade. E é um tipo de medicamento que, inclusive, a gente utiliza aqui na faculdade, né? Com pessoas que têm mais ansiedade. Então, isso proporciona que durante o atendimento ela fique mais confortável, estabiliza sinais vitais, a frequência cardíaca dela tende a se manter mais estável, consequentemente a pressão arterial também fica, né? Então, é um tipo de recurso muito interessante para usar justamente para esses pacientes, no caso dos hipertensos, né? E alguns cardiopatas, que não dá para se usar um volume maior de anestésico. Então, uma estratégia acaba complementando a outra, né? E se somam, né? Sim. Assim como um outro grande recurso que existe, a possibilidade do dentista que for habilitado de estar trabalhando com a sedação inalatória com óxido nitroso. Uma das vantagens dessa técnica, por exemplo, é que sempre ela deve ser administrada com oxigênio, né? Então o paciente durante o procedimento vai estar recebendo muito mais oxigênio do que a gente comumente já respira no ar ambiente, né? Sempre suplementado. Então, para pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, também é muito interessante, né? Porque aumenta a saturação de oxigênio, o nitroso, que aos pouquinhos o dentista vai ajustando, né, a concentração para estar chegando no ideal de cada paciente. Então, de um lado ele tem muito oxigênio e do outro ele está confortado, né, bem confortável na cadeira, com sinais vitais estáveis, né? E é muito comum depois o paciente vir agradecer a gente falando que dormiu melhor, que não precisou tomar tanto medicamento para controlar a dor. A grande maioria fica muito satisfeito com esse tipo de recurso também, usando, né, quando a sedação por óxido nitroso. Que também tem um efeito analgésico muito interessante, né? De complementar a uma anestesia local, por exemplo. O próprio óxido nitroso tem um efeito analgésico. Não o suficiente para a gente não anestesiar o paciente, mas complementando a anestesia de forma bem interessante. Então, tem alguns trabalhos para situações de difícil anestesia, por exemplo, o PIT, né, que a dor do canal, né, pulsátil, e alguns trabalhos publicados
em jornais muito interessantes da área de endo, mostrando que essa soma é muito interessante. Então, o efeito coadjuvante do nitroso, a analgesia dele, né, junto a redução da ansiedade, junto com a anestesia local. E o cirurgião dentista tem usado bastante já essa ferramenta? Aqui no Brasil, tem tido uma procura maior, mas nem se compara com países como Estados Unidos, por exemplo. Vem aumentando. Né? Vem aumentando nos últimos anos, ainda não... Algumas regiões não teve aquele boom de interesse, né? Mas já existem vários profissionais aqui no Brasil que trabalham com esse tipo de recurso. Deixando claro aqui para os nossos ouvintes que os professores Rogério e Juliana são coordenadores do curso de habilitação em sedação consciente com óxido nitroso aqui na Faculdade de São Leopoldo Mandic, né? Então, se alguém quiser fazer um curso e ter mais essa ferramenta para o seu consultório, pode procurar aqui o curso de vocês, né? Que bacana. Mas será que esse ainda... Vocês acham que é um desconhecimento do cirurgião dentista ou que limita um pouco ainda é o valor que ele deveria investir nisso? São vários fatores, né? Vários fatores. A questão não é nem a demanda do próprio gás, existe a necessidade do investimento inicial, né? Não apenas o curso, como o próprio equipamento, né? Que é um equipamento com valor um pouquinho mais alto. E talvez também para algumas pessoas a falta de interesse, vamos assim dizer, né? Achando que, por exemplo, só é necessário usar sedação para quem é muito ansioso. Ou casos extremos, né? Maiores, por exemplo. Mas não é o caso, parece. Não é o caso. Porque você pode usar para todo mundo, porque você vai estabilizar, ter uma melhor qualidade para o paciente e para você, né? Com certeza. É uma coisa que a gente escuta muito dos alunos, falando, nosso óxido nitroso é bom para o paciente, mas é ótimo para mim, porque eu termino o procedimento normalmente mais rápido, que o paciente interrompe menos, ele fica mais tranquilo, então eu foco no procedimento, não tenho que ficar driblando coisas que às vezes o paciente está interrompendo porque ele está mais ansioso. Então, a maioria dos nossos alunos fala, melhorou minha qualidade de trabalho em função do paciente estar mais tranquilo, mais calmo. E só um comentário adicional que a gente não falou ainda, mas quando a gente fala em sedação em odontologia, é um tipo de sedação que o paciente está consciente, né? Então está acordado, conversa com o profissional, então é bem diferente, volta e meia, como por exemplo quando faz alguns procedimentos, né, na área médica, que aí sim, para alguns tipos de sedação, o paciente acaba não lembrando, né, do próprio procedimento, né? Amnésia, o óxido nitroso não dá amnésia. Ele não fica... dá amnésia, o paciente vai lembrar de tudo, a gente chama de sedação leve a moderada. Tá. Não é outro tipo de... Não passa desse nível de sedação, não. Muita gente também, às vezes, fica um tempão na cadeira e perde o referencial de tempo, de tão confortável que ficou, né? Então fica, às vezes, 1h30 lá, termina tudo. Quanto tempo você acha que demorou? Uma meia hora. Mas ela está consciente, conversando, foi tão confortável para ela que ela acabou. A percepção do tempo para ela passou muito mais rápido, né? Que é outra grande vantagem da técnica também. Importante ressaltar que existem alguns cuidados adicionais, né? Quando é usado benzodiazepínico, não é recomendável a pessoa sair dirigindo do dentista, né? Se ela já trabalha com máquinas pesadas, ela não trabalhar naquele dia. Então, existem alguns benzodiazepínicos que têm meia-vida mais prolongada, então isso faz com que a pessoa, mesmo terminando o procedimento, pode ainda estar ficando um pouquinho, né? Vamos assim dizer, com efeito residual. Em relação ao nitroso, a recuperação é muito mais rápida. Então, o dentista, ele reverte em 5 minutos, a pessoa vai ficar respirando só oxigênio, né? Então, é uma grande diferença em relação às duas técnicas, sem dúvida nenhuma. A dinâmica, a recuperação acaba sendo muito mais rápida e, com o nitroso. Só vi vantagens aí, então. A gente é suspeito para falar. A gente brinca muito isso, né, com os colegas, os alunos que porventura vêm fazer o curso, né? A gente já trabalha com óxido nitroso há quase 20 anos, bastante tempo, e assim, é muito gratificante ver os resultados que se conseguem, né, com pacientes idosos. Recentemente, inclusive, a gente atendeu um paciente idoso que ficou muito feliz, que falou, nossa, eu vinha mais nervoso aqui e estou saindo melhor do que quando eu cheguei aqui na faculdade. Então, isso é muito gratificante também, né? Que bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito, foi uma ótima conversa, muito esclarecedora. Queria agradecer a presença aqui dos professores da área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Também são professores, além da graduação, na pós, no mestrado, doutorado, ministram um curso de habilitação em sedação consciente para quem se interessar, para as imersões em terapêutica medicamentosa.
né, para eventualmente dentistas que querem se reciclar, esses medicamentos que saem toda hora. Então, vocês podem procurar os cursos que são oferecidos aqui na instituição por esses professores. E muito obrigado aqui pela esclarecedora conversa que tivemos aqui no nosso Mandcast de hoje. Obrigado. A gente agradece o convite. Chamando, a gente vê mais. Opa!